Não falei para vocês que era rapidinho? Já voltamos com o segundo bloco desta edição do Oficina do Direito, onde temos o professor André tratando de televisão. Estamos aqui dentro de uma TV, abordando e aprendendo sobre televisão e a participação deste veículo que o professor colocou muito bem no primeiro bloco. Novo, porém quase que unânime, participação deste veículo no dia a dia dos brasileiros e da população em geral, né? Tratamos no primeiro bloco sobre a queda de audiência, ainda que paulatina, ainda que não tão drástica assim, da TV aberta ao longo dos anos. Mensuramos aqui, fizemos um comparativo entre as produções televisivas, principalmente de novelas, de telenovelas antigas, Bem Amado, Roque Santeiro, etc., com as atuais. O professor bem colocou que não há muita diferença, tanto é que existe uma onda de remakes. Também constatamos aqui, e o professor constatou, nos ensinou, que a Globo, por mais arrojada que seja, e dentro do seu conservadorismo ainda é a mais arrojada, também não inova muito. Uma fórmula que deu certo, que vem mantendo a mesma linha ao longo desses anos das novelas. Professor, talvez isso agrade o grosso da população, porque ainda assim novelas são recordistas de audiência. Mas aquele pessoal que já está um pouquinho saturado. O senhor acredita que a Globo não investe em uma produção melhor? Eu não digo nem de telenovela, mas um novo formato, uma nova coisa, que não os reality shows, que a gente vai tratar mais para frente, mas algo assim mais interativo e até um pouco mais participativo e quiçá, até ruim de usar essa palavra, me dá um pouco de medo, mas quiçá um pouco mais, não seria intelectual, mas que faça o povo pensar um pouquinho mais, um pouco mais de reflexão, que traga um pouco mais de reflexão para as pessoas. Não é uma produção nesse sentido por falta de capacidade técnica ou por falta de interesse comercial, ou aquela velha história, time que está ganhando não se mexe, deixa isso aí como está. Isso na verdade são várias questões, não é uma questão só. Eu acho que a questão mais complexa é uma que não se consegue resolver muito facilmente. A televisão, ela é como é porque ela tem determinadas especificidades, ela tem determinadas características que são dela, que não dá para a gente abrir mão delas. Então, a velocidade, o movimento, o som, isso é televisão, né? Se a gente pudesse dar um exemplo muito de antigamente, não de hoje, mas assim, a MTV é televisão, o resto não é, né? A MTV deixou de ser televisão a partir do momento que começou a investir em programas que não os de videoclipe. O videoclipe é o grande resumo do que é a televisão. Imagem e som e movimento, isso tudo coordenado. Isso é televisão. Tirando esse formato, o resto quase nada é televisão. Telenovela foi uma coisa criada no Brasil, foi inventada no Brasil, um produto genuinamente brasileiro, do jeito que nós fazemos, é só aqui que é feito. E esse formato é uma das grandes contribuições da televisão brasileira, não só a Globo, mas a Tupi nos seus áureos tempos, né? A Record atualmente, quer dizer, quase todas as emissoras desenvolvem tecnologias específicas para a novela. O grande problema fora a imagem, o som e o movimento e a novela, nós não temos muitas coisas que sejam televisivas. Então, quando a gente fala em programa intelectual, a gente fala num programa reflexivo, a gente fala num programa como esse, por exemplo, né? Esse é um formato que não é televisivo. Não é nossa pretensão, isso é intelectual, longe disso. Mas é um formato que não é televisivo, por quê? Porque você não tem imagem, som e movimento. Quer dizer, você tem uma descontração natural, como se fosse um bate-papo, e por esse lado até uma coisa, né, louvável e tal, mas não chega a ser televisão. Certo. Porque televisão não é desse jeito. É como você pegar, por exemplo, Roda Viva, um programa tradicionalíssimo da TV Cultura, tem uma audiência muito boa, mas quem vê? É quem não gosta de televisão que vê. O senhor está me deixando tão feliz, porque eu odeio televisão. E estou aprendendo contigo, estou ficando muito feliz. Um outro exemplo, para quem puder ver, Matador de Passarinhos, com o Rogério Skylab no Canal Brasil. Excepcional, excepcional. Então, o Canal Brasil é um canal que aposta em formatos bem diversificados, né? Tem o programa de culinária mais doido da história da televisão, que é o Larica Total, dentro da grade, quer dizer. Esse cara, salvo engano, eu não sei se é o cara do Larica Total, que é o T.F. Flambaum, é esse, o apresentador? É, o Paulo Tiefenthaler. Isso. Na verdade, ele inventou esse nome. Ele está no FDP, dele... o senhor viu? Não, o FDP não viu. Nossa, formidável. O nome dele é Paulo de Oliveira. Esse Tiefenthaler, ele inventou... Tiefenthaler. Tiefenthaler. Ele inventou esse nome para fazer o Larica Total. É o Carequinha, né? É, o personagem que ele inventou. Ele está com este nome no FDP.
O então, mas FDP, é para o quem não sabe, é personagem. um seriado da HBO, produção brasileira, sobre futebol, mas pela ótica de um juiz. Então, o protagonista é o Juarez, um juiz, e também os seus bandeirinhas. Tem um bandeirinha homoafetivo, tem o Paulo, que eu não vou conseguir decorar o nome, o Paulo do Larica Total, como outro bandeirinha, que é o cara da sacanagem, o mulherengo. É muito bom o seriado. E esse cidadão do Larica Total, lá está, no FDP, que esse eu recomendo a todos. É excelente. Então, mas assim, se você migrar para as emissoras pagas, se você migrar para os canais por cabo, você acha produtos diversificados, diferenciados, e mesmo quem afirma, como você, que não gosta muito de televisão, que não gosta daquele modelão, né, daquela coisa, modelo Gugu, Faustão, essa coisa que já não atrai muita gente mesmo. Então, assim, essas pessoas acham produtos. Uhum. Né? O grande problema da televisão é como atrelar produtos mais reflexivos, ou mais intelectualizados, ou mais inteligentes, que seja, a este formato de videoclipe. Quer dizer, como atrair uma audiência maior, massiva, sem descaracterizar o veículo. Né? Então, assim, o Roda Viva é um programa excelente, mas a audiência dele é muito restrita. E geralmente quem vai para aquele programa é quem já tem uma capacidade de abstração maior, né, de subjetivação maior, já é mais intelectualizado. Geralmente uma pessoa que já está mais próxima dos impressos do que da televisão e que gosta do programa. Né? Porque quem gosta de televisão não vai gostar daquilo lá. Vai gostar de novela, vai gostar de videoclipe, vai gostar de humorístico, vai gostar de outras coisas que tenham cor, som e movimento. Entendido. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, dentro da minha leiguice, só para tentar fazer um comparativo. Seria então, o Roda Viva da Globo seria o Jô Soares, digamos, grosso modo? O João 11:30? Se a gente fosse colocar assim, seria. Grosso modo. Que já tem uma quantidade de entretenimento muito maior, muito mais elevada, até porque ele mesmo acaba, às vezes, fazendo piada em cima dos entrevistados e tal. Mas né? seria aquilo que seria um pouco mais reflexivo na Globo, seria isso, né? Seria o jogo. Eu como não vejo TV, não me recordo de alguma outra coisa. Seria por aí, seria mais isso, por aí. Né? No formato seria uma coisa mais assim. Mas o jogo seria o Mas o se Roda você Viva. pegar a TV aberta como um todo, não tem muitos produtos assim, né? Então você vai ter muito noticiário, muita novela, muito show, né? Mas não vai ter uma coisa Deixa eu mais... só confirmar uma coisa. A nossa é aberta ou fechada? Fechada, então tá. TV aberta é um lixo. Eu não sabia. TV aberta é um lixo, um verdadeiro lixo. Na fechada já tá difícil achar coisa boa. Tem dia que... Eu não sou de ficar ali, mas tem dia que... Sabe, vou deitar para dormir. Deixa eu ver se tem alguma coisa passando que não seja futebol, porque se for futebol, par. Falar nisso, São Vicente meteu 1-0 no Votuporanguense e vamos jogar a final lá para ser campeão. Não se acha nada, nem na fechada, com raríssimas exceções. A aberta, então, é lixo, desculpa, mas é lixo. Só que isso invade os lares dos brasileiros, porque acho que uma das pouquíssimas opções de lazer, né, e das mais baratas que existe, ao longo dos anos, ainda que haja essa queda. Duas coisinhas que a produção colocou aqui. Na verdade, o querido Dauno. O aumento da capacidade econômica do brasileiro colabora para diminuir a audiência, por quê? Porque dá mais acesso aos outros tipos de lazer que o professor colocou. Exatamente. Ele tendo um dinheirinho sobrando, ele fatalmente vai investir em tecnologia, porque o brasileiro, ele gosta de tecnologia, gosta de novidade, e mesmo às vezes ele não sabendo lidar direito com essas coisas, ele gosta de ter, gosta de saber o que está acontecendo. Então, assim, ele vai comprar um videogame mais moderno para o filho, vai comprar uma TV de LED, né, ou 3D, ele vai querer investir nisso aí, vai comprar um computador melhor, né? Então, assim, fatalmente isso vai acontecer. Isso acontecendo, essa audiência vai migrar para esses outros suportes, né? E mesmo assim, a gente ainda tem a questão de que realmente a audiência hoje é mais exigente. Também não pode tirar o mérito da audiência achando que o receptor é uma coisa meio burra, meio achatada, meio nivelada por baixo. Acomodada, né? Porque não é bem assim. Certo. Se você for perguntar para as pessoas, ninguém vai se classificar desse jeito. Então, é porque não é assim. Né? Então, assim, as pessoas estão mais críticas também. Até porque tem mais acesso às informações. E hoje, com a globalização, você tem acesso a produtos de todos os cantos do planeta. Né? Então você vai, por exemplo, na internet, você vê coisas de todo o mundo. Não vê coisas só do seu bairro, do seu país, né? da sua cidade. Você vê coisas do mundo inteiro. Então, assim,
É claro que, bem ou mal, com o passar do tempo, as pessoas vão ficando acostumadas com outros produtos, vão tendo um nível de exigência maior, vão ficando mais exigentes mesmo, como audiência, né? Isso também muda, ajuda a migrar um Sim. pouco, né? Professor, eu até assim, reitero assim, que a minha opinião é que a TV aberta é um lixo, mas a nacional, a brasileira, ainda é melhor do que muitíssimas estrangeiras. Bem TV, melhor. ó, conheço, cheguei recentemente de uma viagem ao exterior e TV espanhola, não tem o que preste. Italiana, a gente tem aqui a RAI, que é a maior, que é retransmitida aqui para quem tem TV a cabo. Meu Deus. A RTP da Pena, a portuguesa. Eu estive 9 dias em Berlim, comentávamos em off desse meu amigo que passou alguns dias comigo aqui na Bahia, ele mora em Berlim. Eu estive lá com ele recentemente, depois da Bahia. Tem nada que preste na TV alemã, nada. Assim, a gente, em tese, reclama de barriga cheia. Sim. Porque o Brasil ainda, imagino eu, que não sou da área, mas eu imagino que ainda é referência mundial em produção televisiva, né? A TV brasileira, ela tem uma imagem muito, muito positiva lá fora, Sim. né? Não só pelas próprias novelas, que acabam sendo o carro-chefe mesmo, de venda, vamos dizer assim, de imagem, mas quase todas as emissoras importantes, elas têm colocado programas em redes internacionais de transmissão e cada vez mais essas redes fazem sucesso. Então, parcerias montadas entre Globo, Record, SBT e emissoras da Europa fazem com que elas consigam transmitir suas novelas, os seus produtos, os seus shows, né, as suas séries para praticamente a comunidade europeia toda, e faz muito sucesso justamente porque a TV lá é muito fraca, né? Aqui em Santos a gente recebia até recentemente alunos das universidades portuguesas que vinham fazer intercâmbio com a gente aqui nas universidades da Baixada, porque lá não tem aula de televisão. Nossa. Sequer tem estúdios montados em universidades importantes, não são universidades pequenininhas de cidadezinhas, não, universidades importantes de Lisboa, de Coimbra, do Porto. Então, assim, essas pessoas vinham para cá justamente para aprender na prática a fazer telejornalismo, por exemplo, porque lá não tinha, né? Lá não tem, é uma coisa completamente diferente. E ficam fascinadas com a facilidade que a gente tem para fazer isso. O brasileiro tem uma facilidade para fazer televisão, gosta de fazer televisão e sabe fazer televisão. Eu acho que está para nascer, ou melhor, para nascer não, mas eu acho que com o que temos hoje de civilizações, nação mais criativa que a brasileira é difícil de encontrar. Porque o Brasil, na parte televisiva, na parte de criação de comunicação visual, é extremamente fértil e competente. Na parte musical, desculpa, mas para isso eu sou bairrista, não tem pra gente. Não tem pra música brasileira. Não, realmente temos ótimos escritores, que falávamos aqui em off, ótimos escritores. Aí eu já acho que a América Latina como um todo tem ótimos escritores. Tá difícil superar a gente. Tem uma perguntinha aqui, que o pessoal colocou. Ano de eleição, questão da propaganda eleitoral, mas eu vou pular porque tem uma galera meio traumatizada com esse papo de eleição por aqui. Essa aqui tá vetada pelo apresentador. Pergunta de eleição tá vetada. Vamos pro outro aqui. Trazer essa linha de queda de audiência, o porquê novas mídias e que fatalmente a TV migrará para essas mídias, como está migrando, como inclusive está migrando, vendo jogo de futebol hoje em dia, o cara tá olhando aqui assim, aí a emissora vai lá, filma o cara, daqui a pouco ele dá tchauzinho porque ele tá se vendo. Já percebeu isso? Já percebeu, gringo? Já percebeu isso? O cara tá no estádio ali, daqui a pouco a TV chega nele, ele se vê na TV e dá tchauzinho. O radinho, né? Loucura, eu não tenho isso. Eu queria um desse. A tendência é essa, migrar para uma TV portátil? É ficar essa diminuição, esse encolhimento, né? A tendência, inclusive, é você ter TV no relógio, né? Então isso é uma tendência. No relógio? Não quer dizer que vai acontecer, mas é a tendência. Nem relógio tem. Porque você cada vez vai ter uma maior qualidade de imagem, com mais opções de interatividade através dessa mesma imagem, né? As telas de soft touch, elas já estão praticamente difundidas pelos celulares, isso vai migrar para outras coisas, os tablets, praticamente você faz tudo na base do dedo, né? Então, isso vai migrar para a televisão quando a gente tiver a TV digital de fato, que é o quê? Quando eu posso acessar dentro do que eu estou vendo, outro conteúdo, outra coisa, e migrar para outras coisas, como se fosse um computador, e abrindo várias janelas, né? A tendência é essa, professor? A tendência é essa.
Eu não consigo nem mudar de canal direito, quem dirá fazer um negócio desse. Nessa linha de queda de popularidade, de audiência, talvez de qualidade, perdas humanas, para mim, irreparáveis. Recentemente, perdemos Chico Anísio, Hebe Camargo, Wilton Franco, dentre outros. Pessoas que se confundem com a própria história da TV brasileira. Na sua opinião, são perdas irreparáveis, irremediáveis, insubstituíveis? Ou essa nova safra de diretores, atores, produtores está apta para substituir esses nomes? Eu acho que é uma coisa meio até emblemática, né? Assim, a gente pode dizer que faltam poucas pessoas desse time aí para deixar esse plano, né? Então, assim, a gente tem alguns representantes ainda, mas todos já estão idosos, quer dizer, viveram bem, tiveram uma vida bacana, a Hebe teve uma vida super bacana e tal, mas assim, eu acho que é uma coisa meio que significativa, né? Como se a velha televisão tivesse realmente trocando de roupa, né? Tivesse mudando, porque com a morte dessas pessoas, você tem a morte também de um modelo, de uma maneira de se entender a televisão, né? E assim, poucas pessoas que fazem televisão entendem televisão, né? Isso é um problema sério. Então eu acho que assim, a gente tem dois grandes gênios no Brasil. Por que o senhor acha que o senhor está aqui? Para ensinar a gente, pô. A gente tem dois grandes gênios no Brasil, sem dúvida nenhuma. Um é o Boni, né? José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. Talvez um dos caras que mais entende televisão no mundo, né? E o outro é o Silvio Santos. Esse cara sou fã entende desse cara. muito. Então assim, só esses dois caras, esses caras entendem o que é a televisão, sabem fazer televisão, entendeu? Então o pessoal hoje está dizendo, o Silvio Santos está meio velhinho, está falando bobagem, não sei o quê. É besteira, ele está criando coisas em cima, quer dizer, ele tá conseguindo se manter no ar durante todos esses anos, consegue ter uma audiência, consegue ainda aparecer em outras mídias. Você vai para o YouTube, tá cheio de vídeo dele no YouTube, tá cheio de coisa dele no Facebook, quer dizer, ele não é bobo, ele realmente é um gênio, né? Professor, lembra quem fez a biografia dele? Poucas pessoas entendem isso, né? Poucas pessoas entendem. Professor, lembra quem lançou a biografia dele anos atrás? Eu não lembro quem é o escritor, mas tem uma biografia do Silvio que eu li pelo menos 12 anos atrás, que é excelente. E já gostava muito dele, porque admirava. Por mais que eu não goste do estilo, eu sei reconhecer que aquele cara sabe muito. Desculpem, por favor, desculpem o exemplo, guardadas as devidas proporções. E olha o tamanho da besteira que eu vou falar. Mas eu consigo admirar o Paulo Maluf, porque o cara é uma aula de ser liso, de política, de má política. Mas o cara é uma aula, meu. E não é assim que eu admiro o Silvio, entendeu? Eu não assisto o Silvio, não é minha linha de programa, mas assim, eu sei que o cara é um monstro, que ele sabe tudo, tudo, tudo. A sacada de 30 anos atrás de chamar as telespectadoras de colegas de trabalho, minhas colegas de trabalho, de falar pro pessoal, pode assistir a novela, quando acabar, lá na Globo, quando acabar, venham ver o meu programa. Realmente é um gênio. O cara é demais, o cara arrebenta. Mas são velhinhos, tanto ele como, só para concluir do Silvio, a minha tia, que deve estar com 74, 75, é uma das maiores fãs do Silvio, e quando tinha um pouquinho mais de saúde, ia acho que uma vez a cada 2 meses na caravana lá para assistir, que era em São Paulo, que era gravado, né? Eu não lembro qual bairro. Eu tenho um amigo lá na Bahia, o Dr. Arruda, presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários, que tem 34 anos. Domingo ele fica incomunicável. Ele assiste o Silvio Santos. Quando o Silvio dá bom dia, até acabar para começar o filme, não sei. Ele não sai de casa, não adianta marcar churrasco, reunião, o que quer que seja. O cara de 32, se não me engano, 32 ou 34 anos. O cara vê o Silvio Santos das 9 da manhã às 10 da noite. Para ver o poder que o cara tem de penetração. O Silvio tem essa capacidade, essa né? magia, agrada pessoas de todas as faixas etárias, né? Você não precisa gostar necessariamente do que ele faz, mas que ele entende do veículo, sabe se comunicar com a câmera, sabe o que é isso, como que se faz isso, com certeza. Como poucos, né? Como poucos. Como Chacrinha, que era um gênio também, no seu aparente caos, né? Ele também era um gênio de comunicação nesse sentido. Então, eu acho assim, a televisão mudou bastante, vai continuar mudando. E a morte dessas pessoas, infelizmente, fecha um ciclo, né? Hebe, Chico, o próprio Wilton Franco, falecido agora recentemente. Então, assim, isso fecha um ciclo, a gente querendo ou não, né? Então, eu acho que a televisão, ela tem que achar novas caras, né? Não sei se são as que já estão aí, não sei se os modelos deixados por essas pessoas vão ser seguidos, né?
A gente pode dizer que como entrevistadora, por exemplo, a gente tem a Marília Gabriela, que é uma grande entrevistadora, porque a Hebe era uma grande entrevistadora. Sim. Então, no jeito da Hebe, daquele jeito às vezes meio de fazer brincadeira, não sei o quê, falar coisas que vinham à cabeça dela, não nesse mesmo estilo, mas Marília Gabriela é uma grande entrevistadora. Pode não gostar dela como pessoa, por uma série de razões e tal, mas ela é uma grande entrevistadora como a Hebe era. Ela tem a rédea do programa, não como sai a da Hebe mão, era uma grande entrevistadora. E uma coisa engraçada, numa das gravações do programa da Marília, ela entrevistou a Hebe. Em determinado momento, a Hebe começa a entrevistar ela. E a Marília começa a ficar nervosa e fala, não, peraí, mas quem está entrevistando sou eu. Quer dizer, são duas grandes entrevistadoras. Sim. A Hebe, obviamente, com as suas características e a Marília com as dela. Mas assim, não tem hoje uma grande entrevistadora, mulher. Né? Se você for buscar assim, não tem. Quer dizer, vai ficar a Marília, por enquanto, aí no lugar da Hebe. Reinando absoluta, porque reinando tranquilamente. Teria, seguindo bem de longe, que também não... Sou muito mais a Marília, a tal da Mônica Vogt-Vogel. Mas eu não... mas a Mônica, ao trabalho, eu não vejo. É jornalista, então assim, a Marília também é jornalista. Só que a Marília aprendeu desde cedo a misturar o jornalismo com o entretenimento de uma maneira que ela consegue fazer muito bem. Sim. A Mônica, ela é um pouco mais jornalista, então ela trata os assuntos de maneira um pouco mais oficiosa. Assim, mais técnica mesmo. Mais técnica. É aquela coisa do jornalista querer ter o domínio da informação, né, e precisar mostrar que tem esse domínio. Isso engessa um pouquinho, às vezes, o jornalista. Né? Então, assim, não que a Mônica não seja boa, é ótimo. Né? Mas, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela quando ela estava no Jornal Hoje. Eu estava aqui na emissora que rebatia o sinal aqui, né, que é a TV aqui Tribuna. Pode falar que a gente não é tribuna, né? A TV Tribuna, não tem então, problema, não. Aqui a gente faz, e eu tive a oportunidade de conhecê-la mais de perto e tal, quando ela abraçou um novo projeto do Jornal Hoje, realmente ela é muito competente. Mas, assim, se você for comparar, Marília Gabriela é mais entrevistadora do que ela. Porém, a Mônica mais jornalista. Porém, Mônica é mais jornalista nesse momento. Não que a Marília não seja. Sim, nesse momento de carreira. Só que ela optou por um outro caminho. Super interessante, gostei muito. Professor, vamos ter que passar rápido nisso aqui, que eu acho que até o senhor vai gostar de passar rápido também. Colocamos aqui, dentro dessa pouca mudança que há na TV, o fenômeno reality show. Desculpa, eu sou muito tosco, muito tacanho na questão TV. Por quê? Porque eu não acompanho, não gosto e tenho uma certa dificuldade de aceitação, que é o termo bonito para teimosia, né? Para aceitar alguns programas. Reality show, para mim, eu não consigo... Olha, eu me orgulho de não ter assistido nem 10 segundos de nenhum dos BBBs, que já deve estar nos 50, que passou. Mas cada hora os caras inventam um novo. Agora tem de cabeleireiro, tem de chefe de cozinha nos canais fechados, tem reality para tudo que é gosto. O Dauno da nossa produção é fanzaço de um aí que tá a loirinha lá, Cláudia Leite, Lulu, The Voice. O Dauno adora isso. Isso aí veio para ficar, esse estilo de programa, que é americanizado isso, né? Na verdade é um fenômeno mundial, né? A gente tem isso aí em tudo quanto é canto, né? Então, assim, é uma coisa meio que uma febre. Então, se você pega os canais, alguns canais da TV por cabos, tem canais especializados em reality show. Então, só fica naquilo lá, o dia inteiro. Saiu do cabeleireiro, entra do cachorro, saiu do cachorro, entra do cara que vai domar não sei o quê, saiu do cara que vai cantar, saiu do... Quer dizer, fica o dia inteiro naquilo lá, né? Tem agora a nova onda, são os realities em cima dos chefes de cozinha, fazendo, né, programas e tal. A Ana Maria Braga já incorporou isso no programa dela e tal. Então, assim, é uma febre mundial. Se isso veio realmente para ficar e quanto tempo vai ficar, a gente não sabe. No caso do Big Brother, eu vejo assim, ele é um programa que lá fora já deu o que tinha que dar. Sério? Aqui ele continuou com muito sucesso, mas a gente tem que voltar naquela questão. O brasileiro sabe fazer televisão e o Big Brother é edição. É a palavra-chave do Big Brother. O Big Brother é um programa bobo, sem a edição. Mas a edição do Big Brother é uma das melhores do mundo. É uma das mais bem feitas. Qualquer profissional de televisão vai falar isso tranquilamente. Pode não gostar, pode não querer ver, mas no momento que o cara pega uma imagem e pega outra imagem, junta essas duas e ele tira isso de um contexto e cria outro contexto, isso é genial. Né? E eles são ótimos em fazer isso. Eles a produção do Big Brother são bons na edição. São os melhores. Eu como nunca vi, então a edição do Big Brother é fantástica. Né? Eu não gosto do formato, do conteúdo. Não acho que isso vai acrescentar muita coisa à televisão, mas tem muita gente que gosta e realmente isso eu sou obrigado a reconhecer. A edição do programa
é uma das melhores, Perfeito. sem dúvida nenhuma. Talvez por isso aqui ele sobreviva ainda há algum tempo. Muito mais do que lá. Muito mais do que lá. Eu falei que o Dano adorava o The Voice, ele já veio dar cartão vermelho pra gente, dizer que acabou o tempo. É mentira, ele só comentou comigo ontem que assistiu, ele nem acompanha. Eu nem sei se está no ar há muito tempo, porque eu gosto de brincar com ele. E só por causa disso também não vou encerrar agora. Ele tá ali, não vou encerrar agora, tá? Até porque outro convidado faltou, aí a Rúbia, né? A Rúbia vai dar um jeitinho pra gente, dar uma esticadinha aqui, outra ali, vamos dar só uma puxadinha aqui. MMA, essas coisas, nada contra, eu particularmente não gosto. Acho muito agressivo mesmo. Né? Só agressão. Mas ganhou um status. Primeiro, os lutadores que merecem. Vou falar mal dos caras aqui, imagina se contra o Coelho do Boteco amanhã. Não, os caras merecem tudo de bom. Mas os lutadores agora são tratados como as estrelas de futebol. E o anúncio das lutas, agora até o Galvão transmite, né? Até o Galvão Bueno está transmitindo. É um novo fenômeno, uma nova febre também que vai ficar? Eu acho assim, é uma coisa, a televisão aberta, vamos dizer assim, demorou um pouco para reconhecer que existia um público cativo para esse tipo de atração. Então, assim, a entrada da Globo nisso mostra que realmente eles demoraram muito para reconhecer, mas estão entrando, não de maneira totalmente correta, né? Não sei se o Galvão é a melhor pessoa para fazer esse tipo de transmissão, mas assim, estão entrando nisso, né? A gente gostando ou não, é uma tendência e muita gente gosta. Né? Uhum. E a gente pode lembrar, até recentemente faleceu o Ted Boy Marino, né? Dos Telecats, antigamente, que era uma atração em horário nobre na televisão brasileira. Era sábado à noite, que era o melhor horário nobre. Eu via muito e as pessoas adoravam, as pessoas adoravam, né? Todos os subprodutos desses Telecats daí, né? E Ted Boy Marino, King Kong, a Múmia, eram nomes conhecidos, os caras faziam show o ano inteiro pelo Brasil. A diferença é que aquilo era um show, né? Aquelas lutas eram, na maioria das vezes, todas ensaiadas, combinadas e tal. E o MMA realmente é um esporte violento, pancadaria, né? Artes marciais mistas, né? Quer dizer, MMA em inglês, artes marciais mistas. Então, realmente é uma coisa violenta. Só que tem regras, são pessoas que estão no mesmo peso, no mesmo preparo, como o boxe. Você pode não gostar, mas aqueles dois caras que estão lá no ringue estão preparados para isso. Consigo adorar boxe e não consigo gostar de MMA. Mas acho que é algum bloqueio meu. Não sei, eu vejo o boxe como mais artístico, como mais balé, digamos assim, principalmente os pesos leves, né? Os dois têm muita técnica. O problema do MMA é que, como é uma coisa mista, vem pessoas lutar com técnicas diversas e às vezes há realmente uma falta de sincronia entre os lutadores que acaba resvalando mesmo numa violência talvez um pouco mais explícita e tal. E na verdade, você vê, né? A gente vem pro programa com algo que não é nossa área, apesar de estar na TV, com uma ideia e vem surgindo coisas. Assim, eu particularmente acho assim, pô, será que o pessoal... Eu tenho um amigo que participa de bolsas de apostas, que ele tem o estudo de todos os lutadores aí em atividade com ranqueamento, o cara é fanático. E penso eu, será que o pessoal está indo pro sofá da sala buscar esse tipo de entretenimento, ver dois caras literalmente se matando no ringue, se degladiando com sangue para tudo que é lado? Mas se a gente for pensar na linha da Atena, às 6 horas da tarde, 5, eu acho que é até pior. Né? O MMA ainda se apresenta como esporte, o da Atena fica explorando a desgraça alheia. Não só o da Atena, aí temos zilhares por aqui. Isso só me ocorreu agora, né? Então, isso me ajudará, e quem sabe em casa que tiver meditando sobre isso, até aceitar melhor o MMA. Poxa, pelo menos aquilo tem o esporte, tem regras, né? E passa num horário 11 da noite, meia-noite, não sei, mas acho que passa tarde o MMA, enquanto que o Brasil Urgente do Datena fica mostrando o neguinho assassinado, atropelado. Eles adoram pegar motoqueiro que acabou de ser atropelado, o helicóptero mostra, o cara ali estrebuchando, saindo sangue. Na minha concepção é bem pior, né? Isso é muito complicado. Pra gente encerrar, antes que o Dauno e a Rubia me xinguem, a questão da censura. A nossa TV viveu, ou melhor, todos os meios artísticos e de comunicação viveram sob a espada da censura durante o tempo do regime de exceção. Agora pratica-se muito a censura da TV sendo escrava dos seus anunciantes, né? Na prática isso existe mesmo? Existe. Infelizmente existe. Mas eu acho que o que ainda é pior é a autocensura, né? Acho que quando uma emissora deixa de fazer alguma coisa, seja dentro do jornalismo, seja na linha de show, seja onde for, por uma questão de mas o que podem achar, o que não sei o quê, eu acho que isso é mais
complicado, né? Isso é bem pior do que a censura econômica, com a qual, bem ou mal, nós estamos acostumados, infelizmente. Certo. Por quê? Porque a gente vive num regime capitalista e, infelizmente, o poder econômico é concentrado. Então, a gente sabe que tem que lidar com isso de alguma maneira. A televisão não está fora disso. A televisão é dinheiro. Né? 1 minuto de televisão ainda é um dos mais caros em todos os veículos. Quer dizer, qualquer coisa, para se fazer qualquer coisa, tudo é caro. A iluminação, a câmera, o técnico, o cenário, tudo é caro, tudo é complicado. Nada é fácil de se fazer. Então, assim, depende-se muito do poder econômico. Poucas emissoras têm, na verdade, poder para bancar o que gostariam de fazer. Então, a gente sabe que isso é meio complicado. É um estilo Caras, vamos dizer assim, de se fazer as coisas, né? A Caras é uma revista que vende todo o seu espaço e ela vive em função disso, que ela consegue chegar à banca daquele tamanho, com aquele papel, por R$ 9,90 toda semana. Senão ela não conseguiria. Né? E ainda dá brindes, não sei o quê. Mas é tudo dinheiro do anunciante. Então, assim, ou ela faz desse jeito ou ela não faz. Né? E algumas emissoras estão muito presas aos anunciantes. Outras não, mas algumas estão, infelizmente. Vai longe, né? A revista Veja, mais da metade é anúncio. Folha de São Paulo está insuportável de 3 anos para cá. A grande discussão no jornal impresso hoje são os anúncios na sobrecapa, né? Das montadoras, por exemplo. Quer dizer, em cima do jornal, Sim. Antes da manchete, tem um anúncio. Vem um anúncio. Isso está dando uma certa polêmica, né? Mas tem que comer, né? Exatamente. Tem que, como o professor colocou, tem que pagar as contas. Exatamente. E para encerrar, falávamos em off, eu não vou deixar de tocar no assunto. Tudo bem, tem que pagar as contas, o mundo é capitalista, mas precisa fazer que nem o Milton Neves. O cara dá 5 minutos de intervalo comercial. Quando ele volta com o intervalo comercial. Voltamos para anunciar a Botas, não sei o quê. Para mim, foge do admissível. Para mim, foge do admissível. Eu acho que quando o merchandising começa a interferir no produto, né, aí eu acho que é meio complicado. Porque aí você está desvirtuando, na verdade, o papel daquele seu produto, daquele seu programa, né? Então, eu acho que o merchandising, ele às vezes é necessário, até para bancar o próprio programa, mas se em excesso, acho que é muito complicado, começa a descaracterizar o programa. Né? Professor, faltaram algumas perguntas, mas isso é bom, não consegui te fazer todas, porque eu fico fugindo do assunto aqui, estourei o tempo de monte. Aproveitar até dezembro, a gente pode abusar um pouquinho. Eu vou deixar para o seu retorno ao programa para tratar de algo que eu lhe sei que ele é muito caro. Histórias em quadrinhos. Deixamos já esse tema no ar para o seu retorno aqui, Histórias em Quadrinho. E eu sei que foi tema do seu mestrado, se eu não estou equivocado, como aproveitá-los na educação. Trazer isso para a molecada. Vamos deixar isso para o seu retorno? Pode ser. Professor, mesmo com o tempo estourado, eu particularmente aprendi demais. Eu agradeço pessoalmente a sua vinda aqui, a aula de como lidar com essa coisa maluca que conhecemos muito pouco, eu particularmente porque não sou da área, que é a televisão, e de parabenizar pelo amplo domínio da matéria. E dá para ver que o senhor, além de conhecer, gosta muito do que faz. Muito obrigado pela presença aqui. Alguns segundos para as suas considerações finais. Eu agradeço. Sempre que a gente puder contribuir para qualquer discussão, vocês podem contar com a gente vem aqui. Professor André Ritz, um fenômeno. Dauno, parabéns pelo convidado, sério mesmo, que baita entrevista, e dá pra ver. Desculpa, eu sou bem assim, sem formalidade alguma, o cara sabe muito, viu, meu? Parabéns mesmo, Dauno. Professor, muito obrigado. Rubinha, milhões de desculpas por ter estourado tanto. Gringo, brigadão por aguentar a gente aí. E você em casa, eu espero que tenham gostado. Tenho certeza que gostaram, porque deu para ver que o professor, além de conhecer muito, consegue transmitir esse conhecimento de uma forma muito cristalina. Apesar de tudo, é coisa técnica, a TV é técnica. Aqui, criticando o Big Brother, ele conseguiu ver algo de excelência, que é a edição. Então o professor consegue passar essa parte técnica para você em casa de uma maneira muito didática. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, já passamos o e-mail na abertura. Pode ligar aqui na TV também, que o pessoal reinforma o e-mail caso você não tenha conseguido anotar. Foi muito bom ter a participação do professor, de toda a equipe, e principalmente ter a sua audiência e a sua paciência. Muito obrigado, até a próxima. Fique ligado, na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.